Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Você que é operador de CFTV, que trabalha aí no monitoramento, eu te faço uma pergunta. O seu CFTV é ativo ou é passivo? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Então, o seu CFTV é ativo ou passivo? Hoje em dia, as tecnologias evoluem rapidamente. Nós evoluímos em 10 anos, o que não evoluímos em 50, para você ter uma ideia. E no ramo do monitoramento não é diferente. Eu, como consultor, vejo em muitas empresas os mesmos erros. Empresas, e principalmente em condomínios. Quando você vai fazer a consultoria de segurança em um condomínio, você tem que analisar a proteção perimetral, sistemas integrados de segurança, o ser humano, o procedimento e as tecnologias. Porém, as tecnologias geralmente elas estão desatualizadas. Os operadores não possuem um sistema ativo para ele, nas intercorrências, ele agir. Ele é um elemento passivo, ele só está ali olhando uma tela e quando ele é provocado por alguém, ele separa uma imagem, exporta uma imagem, verifica uma ocorrência que já aconteceu. Ele trabalha não com prevenção, e sim com reação. E essa reação é demorada. Essa reação para o operador que não está preparado, ele não sabe qual é a missão dele. Não adianta colocar 100 câmeras em telas espalhadas por layouts em vários monitores e eu depender do ser humano para verificar cada câmera o que está ocorrendo. Hoje em dia isso está totalmente ultrapassado. Se você não sabe o que fazer, você tem que ter um procedimento operacional que lhe indique. Não importa se você colocar a melhor tecnologia, mas o homem não está preparado e o seu consultor de segurança, o seu gerente de segurança, o supervisor, o seu gestor daquele local não planejou como estrategicamente essa tecnologia vai ser utilizada. O conceito anterior. Antigamente nós tínhamos as câmeras lá no monitoramento e o operador ficava ali procurando uma ocorrência. Logicamente, com 100 câmeras para monitorar, depois de 6 horas ele vai estar exausto. Humanamente impossível ele ter uma atividade que vá ser uma atividade de sucesso, uma atividade que tenha resultados positivos ali no monitoramento. Por isso, a tecnologia evolui e dá lugar à estratégia mais adequada, que é a união do ser humano com a tecnologia de inteligência artificial embarcada, seja ela nas câmeras ou seja ela nos seus servidores analíticos. O conceito de uma central de monitoramento atual não cabe mais o homem ficar lá 12 horas, 8 horas ou 6 horas que seja, olhando para 100 câmeras. Lembra que aqui no canal o lema é Sistema Integrado de Segurança, Homem, Procedimento e Tecnologia? Quando falamos nessa união, nesse tripé da segurança, o homem tem que estar ambientado com a tecnologia. Houve provocações aqui em vídeos anteriores que a gente falou. A tecnologia veio para substituir o homem, que vai tomar o seu emprego? E a gente respondeu naquela ocasião. Ela não vai tomar o seu emprego. Mas com certeza vai reduzir em muito o número de efetivos trabalhando na segurança. Porque a tecnologia ela vai agregar inteligência, eficiência e eficácia. E ela vai ajudar o homem a tomar uma atitude na hora de uma ação, de uma ocorrência. O conceito atual é inverter esses papéis. Você não pode ficar dependendo do homem para identificar uma ocorrência. E sim a ocorrência que vai alertar o homem. É diferente. Então, quando eu coloco um analítico de inteligência em câmeras, eu estou provocando ali a tecnologia para que ela gere alertas para que o homem, mesmo que ele não esteja atento, que é humanamente impossível, aquelas 100 câmeras, se houver uma ocorrência em uma delas sequer, o sistema de inteligência vai gerar um pop-up, um alerta e vai dizer, olha, eu estou tendo problema no lugar X ou Y. Então você é que vai tomar as atitudes corretas. Você será o olho poderoso ali da missão, o olho estratégico da missão. Quando o sistema for alertado, tem que haver procedimentos descritos, claros e objetivos para que você tome as atitudes. E esses procedimentos devem estar escritos no seu POP, Procedimento Operacional Padrão. Toda estratégia de segurança necessita de um POP. Esse procedimento operacional ele não pode ser complexo, ele não pode estar engavetado, ele tem que ser simples e objetivo e ser do conhecimento do homem. A tecnologia vai te dar o alerta, vai te dar eficiência e eficácia, mas a efetividade, a ação, a reação correta vai ser a do homem que vai acionar ali a força de reação, que vai acionar a supervisão, que vai acionar a equipe, que vai orientar a equipe para que não corra risco na operação, que vai dizer onde o meliante está invadindo naquele momento, qual é a reação que se deve ter,
se pode se aproximar ou não, como é que vai deslocar a sua equipe, qual é a linguagem que você pode usar, quais os sistemas adjacentes ao alerta que você tem que acionar, polícia, bombeiro, emergência médica, né? Se é uma emergência de fire, você vai acionar bombeiro, se é uma emergência de assalto, de furto, de ocorrências desse tipo, quem você vai acionar e o que você vai fazer. E a maioria dos condomínios, por exemplo, possui um CFTV passivo, aquele CFTV que está lá 8, 12 horas somente olhando para as câmeras sem ter uma missão. E durante uma operação, já que as inteligências estão trabalhando a seu favor, você pode criar outras missões, checagens, orientações para o operador de monitoramento ter atividade proativa ali e estar realmente fazendo um trabalho preventivo. Algumas perguntas básicas que eu faço quando inicia-se uma consultoria em segurança dentro de um monitoramento de CFTV de um condomínio, de uma empresa, eles não conseguem responder. Por exemplo, hoje você tem quantas câmeras? Eu já ouvi grandes respostas dizendo, por exemplo, da última vez que eu contei, tinham 446 câmeras. Então você não faz checklist, você não sabe quantas câmeras estão sem sinal naquele local. Não existe uma atividade como a gente vem explorando aqui. Hoje, com os analíticos inteligentes, nós já temos checagem automática pelo próprio sistema. Ele verifica as câmeras que estão sem sinal e envia um relatório para o operador tomar uma providência. Mas as atividades do operador incluem sim ele fazer o checklist de câmeras que estão sem sinal, né? Mesmo que sejam muitas câmeras, ele pode fracionar, ter um cronograma de checagem. Quando eu pergunto, quando uma pessoa precisa de uma imagem aqui, por exemplo, em um condomínio, chegou um condômino aqui e bateu na sala e quer falar com um operador de monitoramento, ele quer uma imagem, o que você faz? Então a maioria não sabe responder, alguns respondem até bem, eu procuro o meu supervisor, eu oriento que ele procure a administração, esse é o primeiro passo. Mas a maioria das empresas e condomínios não possui ainda uma política estratégica de segurança da informação, proteção de dados. Hoje em dia, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que ter muito cuidado com o monitoramento de CFTV. Você capta a imagem das pessoas e a lei diz que isso é um dado sensível. Então é muito importante que todos que estão engajados nesse ciclo aí da operação saibam, tomem um treinamento sobre LGPD, crie-se uma política ali para tratamento dos dados, ele saiba quanto tempo é armazenado, o que ele está fazendo ali, a quem ele pode transmitir, exportar aquelas imagens. Tem que haver um termo de confidencialidade assinado ali pelos operadores. Ele tem que saber quem é o responsável, quem é o DPO, quem é o Data Protection Officer, né? O responsável pelas informações de acordo com a LGPD. Em um condomínio, por exemplo, que é uma coisa mais simples, ele tem que saber quem é o responsável ali por determinar que as imagens podem ser ou não liberadas. E de que forma essas imagens serão liberadas? Só através de medida judicial? Tudo isso o operador que está atualizado tem que saber. É muito importante. Outra pergunta que eu faço: quais são as câmeras mais estratégicas para você? A maioria não sabe responder. Então, é um conceito básico de segurança. Os acessos principais, os locais onde tem pontos sensíveis ali, onde haja um local privativo que não pode entrar, um lugar onde não pode estacionar, um lugar de acesso ali que vai correr risco, uma área que é controlada, que ninguém pode entrar depois de tal hora. Tudo isso aí você vai planejar na sua estratégia de segurança. Veja nesse vídeo, por exemplo, o que é possível fazer hoje com a tecnologia de reconhecimento facial, a tecnologia de monitoramento. Para você ter uma ideia, a câmera é capaz de dizer qual é a sua situação de humor. Se você está com raiva, se você está apreensivo, se você está chateado, se você está triste. Então, o analítico ele analisa todo esse aspecto aí do ser humano. E o reconhecimento facial hoje é o mais utilizado, inclusive em condomínios, seja para controle de acesso, ou seja para identificar pessoas. Você pode criar uma blacklist, por exemplo. O cara criou um problema ali no teu condomínio, na tua empresa, ele entra numa blacklist. Lógico que tudo isso tem que ter procedimento para não haver discriminação, todo um cuidado ali por causa da LGPD e por causa também de outros processos. A lei, ela abrange várias coisas ali que podem enquadrar você, operador, você e a sua empresa como uma discriminação, um ato errado, um julgamento, né? Um pré-julgamento. Então você pode se complicar com isso. Hoje em dia, nós vivemos num verdadeiro Big Brother, onde você vai ter uma câmera, onde você vai ter um controle de acesso, onde você tem que colocar a sua facial, a sua biometria digital. Então, hoje nós vivemos um mundo de tecnologia que ele não vai voltar atrás. Legislações tentam impedir, houve processo inclusive no metrô de São Paulo, por exemplo, para impedir o uso do reconhecimento facial, mas é um benefício para a sociedade. Por exemplo, você se sentiria mais seguro
ao andar numa estação de metrô e saber que existe ali um monitoramento onde pessoas que são procuradas pela justiça, criminosos, eles vão ser detectados e a polícia vai agir, vai prendê-los. Então, numa aplicação em vários locais, você pode evitar riscos, cercas virtuais, áreas de interesse, direcionamento. Tudo isso pode ser feito através da inteligência, evitando assim o confronto direto do ser humano, né, no primeiro momento ali com o meliante, por exemplo. Então, hoje existe analítico para tudo. Alguns mais simples que são utilizados no dia a dia: a cerca virtual, a área de interesse, a identificação de pacotes abandonados. E tudo isso o sistema vai te avisar e você vai saber qual o procedimento correto para sanar aquela ocorrência. Um dos analíticos mais utilizados, por exemplo, é o LPR, License Plate Recognition, ou seja, reconhecimento de placas, né? Placas de carro. Então, em condomínios e empresas, é muito normal que você tenha o LPR ali instalado, embarcado na própria câmera ou no software, e esse monitoramento seja realizado. Cadastramento de todos os veículos que ali acessam, aquelas pessoas que têm licença para acessar ali os controles de acesso que são automatizados. Ao reconhecer a placa, logicamente o sistema já vai liberar o acesso. E o operador vai apenas acompanhar se aquela pessoa está registrada ou não. Uma intercorrência, quando a pessoa não conseguir entrar, aí o operador vai entrar com a sua ação. Isso acaba com as tags, não precisa mais você comprar tag, não precisa mais você fazer nada. Você só vai no sistema e cadastra aquela placa. Mudou de carro, quando mudou de carro, por exemplo, você só vai lá, entra no sistema, modifica a placa dele, que vai ser essa placa a partir de agora. Inclusive, pode existir uma redundância de segurança. Eu posso conectar esse dado a uma redundância de segurança, por exemplo, de reconhecimento facial. Primeiramente, eu autorizo o veículo a entrar por o reconhecimento da placa. E segundo, ele só vai acessar a segunda clausura, né, a porta ou cancela que seja, através do reconhecimento facial. É ele mesmo que está dirigindo aquele veículo, ele é o dono do veículo, ele está acompanhado por outras pessoas. Hoje temos analítico para identificar que ele não está só, então ele vai ter que identificar aquela outra pessoa. Então a tecnologia traz várias novidades que podem ser utilizadas e melhorar a sua estratégia de segurança. Você pode criar blacklist, não só de veículos, por exemplo, aquele veículo criou um problema, o proprietário criou um problema, você coloca ali numa blacklist, logicamente tem que ter um procedimento para isso, como a gente já conversou aqui, né? Então, aquela pessoa é uma ameaça à segurança do condomínio, da empresa, então ela tem que entrar nessa lista, mas você tem que saber realmente o que fazer. E outras possibilidades, além da detecção facial, a gente pode identificar um objeto abandonado, até a detecção de trajetória, por exemplo, se a pessoa está indo no sentido que não deveria ir, né? A locais restritos. Nos veículos, por exemplo, a gente pode determinar que ele está indo numa via contramão, está indo numa via errada. Então, a trajetória também é um tipo de analítico que pode ser utilizado no seu sistema de segurança. Se pessoas, por exemplo, aglomerarem próximo a um posto de serviço que é delicado, estratégico para você, que você tem que monitorar, o próprio sistema pode ter um analítico que ele vai identificar a aglomeração de pessoas e, a partir de determinado tempo que aquelas pessoas estão paradas ali, ele vai gerar um alerta para que você analise se aquela situação é normal ou não é, por exemplo. Outro analítico interessante, o sistema pode identificar violência, por exemplo. Então, pessoas brigando, movimentos bruscos ali, o sistema já identifica e já gera um alerta dizendo que há uma situação anormal que o operador tem que tomar uma providência. O sistema é capaz de identificar e distinguir animais, de armas, de motocicleta, de carro, de homem. Ele identifica aquele objeto ou aquele ser humano que está transitando naquele local para que os filtros de alarme sejam feitos. Por exemplo, locais onde passam pequenos animais e que ele não representam uma ameaça, ele vai passar à vontade que ele não vai gerar aquele pop-up, aquele alarme pelo sensor. Mas, por exemplo, se um homem adentrar aquele local depois de X horário, por exemplo, e o sistema detectar, ele vai dizer, ó, não é um cão, não é um pet, é um homem. Então, eu vou mandar um alerta para o meu operador. Tudo isso é feito dentro da sua estratégia de segurança. Essa distinção de objetos também é muito importante. Imagine, você está monitorando o local e uma pessoa puxa uma arma. E o sistema imediatamente vai identificar arma. Então, já é um alerta geral para que todos, né, tomem providências de segurança até para proteger sua própria vida inicialmente. Então, relembrando os problemas mais comuns que eu vejo no monitoramento hoje em dia. Sistemas desatualizados, ou seja, softwares que foram instalados e esqueceram ele lá, ele está na versão 6.1, por exemplo, e o software já está na versão 8. Então, para migrar, para fazer a licença aí, ficar atualizada com as novas tecnologias que foram embarcadas naquele software, as novidades, a empresa não tem porque ela não atualizou o seu software, simplesmente por isso. Logicamente que, dependendo da empresa, tem um custo de atualização e tem que ser acompanhado estrategicamente pela equipe de segurança de qualquer empresa ou condomínio. Layouts inadequados. Toda empresa que a gente vai, a gente tem que analisar os mosaicos que criaram estratégicos.
mosaico do controle de acesso, portarias, diretoria, área de reunião, acesso privativo, tudo isso tem que ser verificado para você criar os seus layouts adequados, criar os seus mosaicos. Falta de treinamento é o mais comum. As pessoas não recebem treinamento para atualizar seus conhecimentos dentro de um monitoramento efetivo e ativo. As pessoas se tornam simplesmente operadores passivos, esperando a ocorrência acontecer. E a falta de integração, essa conexão que não existe entre o homem, o procedimento e a tecnologia. Algumas empresas investem em tecnologias que são excessivamente robustas, porém o homem não está preparado para lidar com elas. Outras investem em tecnologias que não têm nada a ver, estão muito aquém do que seria necessário, mas o homem tem um domínio pleno ali e ele até ajuda às vezes. Então são incongruências que a gente encontra nessa vida aí, fazendo esse tipo de estudo. Outras empresas começam a investir em um segmento de tecnologia, daqui a pouco ela coloca outro tipo de sistema e coloca um outro tipo de controle de acesso, outro tipo de câmera de monitoramento, e os softwares simplesmente não se falam, não integram um com o outro. Esse é o maior problema que eu vejo hoje em dia, principalmente nos condomínios. A equipe de segurança trabalha às cegas ali na portaria. Às vezes o sistema está tão deteriorado, tão desconectado, são tantos sistemas que ali já não tem mais controle nenhum. E efetivamente para a operação isso é totalmente prejudicial. Mas tudo isso pode ser resolvido com um bom planejamento. Então se você contrata uma consultoria especializada, você vai ter ali um suporte, mas esse suporte tem que ser multidisciplinar. Às vezes você tem uma empresa que presta assistência técnica ali, aquela empresa que vai lá no teu condomínio quando quebra a cancela, quando tem um problema na telefonia, na rede de comunicação. Porém, algumas empresas, aliás, a maioria delas não tem expertise em segurança. Então, às vezes, a sua maior deficiência é a integração do sistema para você estar ali vendo a operação face to face ali naquele momento para saber quem está entrando, quem está saindo, e não está funcionando por questões técnicas. Mas a empresa que te dá o suporte, ela não entende essa parte e ela negligencia essa questão de atualização dos softwares, de ter esse pensamento voltado para a segurança, por exemplo, é muito comum. E todas essas dicas servem para você, profissional de segurança, refletir sobre esse assunto. Lembrando também que o Vamos Falar de Segurança tem um curso de operador de monitoramento de CFTV que vai deixar você atualizado. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você acessar e verificar o nosso curso lá de operador de monitoramento. É uma oportunidade para você se tornar um operador de monitoramento disputado pelo mercado, que tem a visão. Lá a gente tem um e-book que vai gratuitamente junto com esse curso para que você desenvolva o seu aprendizado de uma forma mais didática. Você tem ali o material para acompanhar e os vídeos são totalmente interativos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu like, seu comentário, sua crítica. Ed, acho que você falou uma coisa aí que eu não gostei. Ô Ed, gostei muito. Ô Ed, você está falando demais, está falando de menos. Aqui é democrático, então vamos explorar, vamos comentar, vamos desenvolver o nosso segmento, vamos levar para a discussão realmente, trazer todo mundo para cá para o nosso canal, para que a gente se some a essa grande família do Vamos Falar de Segurança. Então, até o próximo vídeo e vamos falar de segurança?